A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Mais uma vez, irmãos, queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de podermos estudar as Suas santas palavras. E hoje, irmãos, eu quero convidar vocês para que, com a ajuda do Senhor, possamos nos ajuntar nesse momento para aprendermos a respeito das Suas palavras. E hoje nós vamos estudar, irmão, uma pessoa que não serve a Deus. Ela pode ser usada pelo Espírito Santo de Deus? Porque existe em nosso tempo certos ensinamentos a qual eles dizem que Deus usa qualquer um, Deus usa quem Ele quer, porque de acordo com eles usam um texto que tem no livro de Números, dizendo eles que como Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, Deus pode usar qualquer homem. Mas vamos estudar o texto qual a jumenta falou com Balaão. No livro de Números, em Números 22, do versículo 25 em diante, a palavra de Deus diz: Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Versículo 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se em um lugar estreito, aonde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancasse essas 3 vezes? 29. E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Tomara que tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor disse: Por que já 3 vezes apareceste a tua jumenta? Eis que eu saí para para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes desviaste de diante de mim. Se ela não desviaste de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e ela deixaria com vida. Essa é a história de Balaão. Balaão, um profeta de Deus, Balaão andou fazendo coisa que não agrada ao Senhor. O Senhor enviou um anjo para poder matar Balaão. Mas, no meio do caminho, a jumenta viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada, esperando para matá-lo, Balaão. A jumenta se desvia do caminho 3 vezes, e Balaão espanca sua jumenta. Então Deus abre a boca da jumenta para poder falar com Balaão. E a partir dali Deus abre os olhos de Balaão para poder ver o anjo. E o anjo fala que ele seria o adversário de Balaão e que veio para matar Balaão. E que se a jumenta não se desviasse dele, que ele iria matar Balaão e deixava sua jumenta viva. Essa é a história. Aí eles pegam essa história e dizem que como Deus usou uma jumenta, Deus pode usar qualquer um. Mas vamos perguntar para o apóstolo Paulo: por quê? O apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. As coisas que o apóstolo Paulo escreve são os mandamentos de Deus, aquilo que Deus mandou que ele escrevesse. Então, em Hebreus 1, está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo seu Filho. De acordo com a Bíblia,
Antigamente Deus falou de várias maneiras com os pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, que é o que a Bíblia diz que nós estamos vivendo, os últimos dias. De acordo com a Bíblia, nesses últimos dias Deus tem falado através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, que escreve os mandamentos qual Deus mandou que ele escrevesse, nós vamos perguntar para ele: Deus pode usar qualquer pessoa? Agora, isso é impossível, porque se uma pessoa está vivendo nos prazeres da carne, vivendo nos desejos do mundo, é impossível que Deus usa essa pessoa. Porque em 1 Timóteo 5,6 está escrito: mas a quem vive em prazeres do mundo, em desejos da carne. Mas quem vive em prazeres, embora viva, está morto. Agora, um homem ou uma mulher que vive em prazeres, embora vivo, está morto. Isso é a palavra de Deus. Agora, como Deus vai usar um homem ou uma mulher para pregar a palavra da verdade? Lembra, irmão, lembrarmos. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Em Mateus 22:32, nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Agora, se uma pessoa está vivendo na carne, vivendo da maneira do mundo, é considerado para Deus como morto. Por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 5,6, ele disse: mas a quem vive em prazeres, embora viva, está morto. Agora, Deus não é Deus dos mortos, como nosso Senhor Jesus Cristo disse. Jesus disse em Mateus 22:32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Agora, é impossível para Deus usar uma pessoa considerada por Deus como morto. Em Salmos 49:14 está escrito: como ovelhas são arrebanhadas ao Seol, a morte os pastoreia. Ao romper do dia, os retos terão domínio sobre eles, e a sua formosura se consumirá no Seol, que lhe será por habitação. Os mortos são pastoreados pela morte. Isso não é de Deus, porque a morte significa separação a Deus. Morte espiritual está nas pessoas que estão vivendo na carne e no mundo. A morte espiritual está vivendo nessas pessoas que vivem nos prazeres da carne, que vivem nos desejos do mundo. Agora em Romanos 8:13 está escrito: porque se viverdes segundo a carne, haver de morrer. Mas se pelo Espírito mortificais as obras da carne, viverás. Porque se viverdes segundo a carne, como coisas do mundo, haver de morrer. Isso não pode ser usado por Deus para pregá-lo a verdade. Uma pessoa que vive nos prazeres da carne, nos desejos, nos prazeres do mundo, de acordo com o apóstolo Paulo, como ele escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 5,6, porque a quem vive em prazeres do mundo, embora vivo, está morto. Para Deus, essas pessoas estão mortas. E como nosso Senhor Jesus Cristo disse que Deus não é Deus do morto, mas sim dos vivos, como ele disse em Mateus 22:32, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Embora ele não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. É impossível para Deus usar uma pessoa de acordo com ele próprio, espiritualmente morto, que vive em desejos, em prazeres da carne. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, eu quero aproveitar e convidá-los vocês para podermos convidar mais pessoas para se inscrever no canal, para que vocês possam estar compartilhando esses vídeos, essas verdades, para que chegue até as pessoas. Tem pessoas que precisam
ser alcançado pela palavra de Deus. E nós estamos vivendo uma época onde a tecnologia nos ajuda, que é o avanço da ciência de acordo com a Bíblia, que é telefones, que são computadores, televisão, são essas coisas que nos ajudam a fazer com que a palavra de Deus possa alcançar lugar onde nós não podemos ir. Então peço a vocês, irmãos, aqueles que são inscritos no meu canal, aqueles que assistem os vídeos, para que juntos, irmão, vamos compartilhar o vídeo, vamos procurar trazer mais pessoas para se inscrever no nosso canal. Porque, irmão, o nosso intuito aqui é pregar a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para pregar o evangelho para poder ganhar dinheiro, não, irmãos. Não é isso o nosso intuito. Como disse o apóstolo Paulo, ele disse em 2 Coríntios 11, 7, o apóstolo Paulo disse: porque pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para vós fosse exaltado, porque de graça anunciei o evangelho de Cristo. Nós trabalhamos para poder pregar o evangelho. Graças a Deus, irmãos, eu não prego o evangelho para ganhar dinheiro, como muitos fazem. Eu trabalho, eu gasto o meu dinheiro para pregar o evangelho de Cristo. Por isso que eu peço a vocês para que estejam compartilhando. Porque como o próprio apóstolo Paulo ele disse em 2 Coríntios 12, 14, ele disse o seguinte: eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é de vós, mas sim a vós. Eu não busco o que é de vocês, eu busco a vocês. Eu me preocupo em pregar o evangelho de Cristo, para que as almas de vocês sejam salvas, para que vocês cheguem ao conhecimento da verdade e com a ajuda do Senhor, para que sejamos salvos. Eu peço a vocês em nome de Jesus, aqueles que puderem compartilhar, que estejam compartilhando esse vídeo, nos ajude a pregar o evangelho. Essa é uma das maneiras qual nós podemos fazer com que o evangelho chegue naqueles lugares onde nós não podemos ir. Deus abençoe, irmãos, cada um, em nome de Jesus.